do livro Irineu de Leão, Contra Heresias, página 249. Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifesta no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. Irineu está aqui dando uma demonstração sobre a tradição cristã. É importante citar que Irineu foi um homem que apenas uma geração e meia separou do próprio Jesus Cristo. Seus escritos têm que ser lembrados. Olha só o que ele vai falar aqui um pouco sobre a tradição. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo, 2 Timóteo 4:21. Lino que teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que viram os próprios apóstolos e estiverem em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz e reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição. Vou falar só um pouquinho sobre essa carta de Clemente. Está em outra obra, Padres Apostólicos. Está na página... Vou colocar aqui logo na primeira página para ver o que o próprio Clemente fala nessa carta que ele escreveu aos Coríntios. Não, isso aqui é outra. Deixa eu ver onde é que vai estar. Aqui. Olha lá. Isso aqui é a carta de primeiro, a primeira carta aos Coríntios que Clemente escreveu, que Irineu acabou de citar. Irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que não aconteceram uma após a outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Caríssimos, não nos referimos à revolta abominável e sacrílega, que é estranha e alheia aos eleitos de Deus. Alguns poucos insensatos e arrogantes acenderam-na, chegando a tal ponto de loucura. Chegando a tal ponto de loucura, vosso nome venerável, célebre e amado por todos os homens ficou fortemente comprometido. Vou colocar uma citação aqui também de Clemente, que eu acho importante lembrar, né, que ele fala ali do ponto de vista pessoal das lembranças dele dos apóstolos, na página 53. Eu já até marquei ela aqui com uns papelzinhos para ver se eu acho bem rápido. Aqui. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Isso aqui é muito importante, porque tem muita citação, mas aqui é a parte viva da lembrança do Clemente, aquilo que Irineu falou na carta dele. E por último, lembrar, né, sobre Policarpo, que também foi um homem muito importante na história do cristianismo. Eu vou colocar aqui no livro do Irineu de novo, Irineu de Leão, e voltar ali para os escritos apostólicos mais antigos, tá? Podemos ainda lembrar Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que pelos próprios apóstolos foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. Nós ouvimos, isso aqui é Irineu falando, nós ouvimos na nossa infância, porque teve vida longa e era muito velho, quando morreu com um glorioso e esplêndido martírio. Essa questão aqui da nossa infância, outras traduções estão assim: nós ouvimos na nossa juventude. Não quer dizer que a infância significa criancinha, não. Significa que Irineu era jovem quando conheceu e recebeu muito. E ele fala sobre uma carta muito importante que Policarpo escreveu. Vou ver se eu acho ela aqui. Deixa eu ver. Ah lá. Existe também uma carta importantíssima de Policarpo aos Filipenses, na qual os que desejam e se importam com a salvação podem conhecer as características de sua fé e pregação da verdade.
Lembrando que Irineu só foi separado por uma geração e meia. Uma geração e meia separou Irineu do próprio Jesus Cristo. Irineu foi um homem também que deu a vida pela fé em Jesus. E ele cita essa carta de Policarpo, que, segundo o próprio Irineu, conheceu pessoalmente os apóstolos. E quando eu leio essa carta que Irineu cita, olha só o que eu encontro aqui. Irmãos, isso aqui é a carta de Policarpo aos Filipenses, está no livro da editora Paulus, né, Padres Apostólicos, página 140. Vamos lá. Irmãos, não é por mim mesmo. Ele escreve essa carta aos Filipenses, tá, gente? Essa carta aqui é a carta de Policarpo aos Filipenses. Irmãos, não é por mim mesmo que vos escrevo essas coisas sobre a justiça, mas porque vós mesmo pediste a mim. De fato, nem eu, nem qualquer outro como eu pode se aproximar da sabedoria do bem-aventurado e glorioso Paulo. Ele estando entre vocês, falando pessoalmente aos homens de então, os homens daquela época que estavam vivos, né? Aos homens de então, ensinou com exatidão a força, a palavra da verdade. E depois de partir, vos escreveu cartas, no caso as cartas aos Filipenses, que nós temos nas nossas Bíblias. Eu só gostaria de incentivar a leitura dos livros. Tem outros, né, que eu posso mostrar, que são livros da mesma coleção, mas que eu vou deixar para falar mais para frente. No caso, é Justino de Roma, Eusébio de Cesareia é muito importante, Histórias Eclesiásticas, e esse aqui do Santo Agostinho também é muito bom, mas ele já é mais tardio. Por enquanto é só, gente. Na próxima eu falo mais um pouco sobre essas obras, tá? Obrigado.